imenso prazer estar aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor com todos os irmãos. E como o pastor Erinaldo explicou, nós tínhamos um tema, na verdade um subtema, que seria fundamentalismo e compromisso com a Bíblia. Não seria uma pregação, seria mais uma aula de história e como os nossos irmãos do passado viveram e combateram suas muitas batalhas. E mesmo assim eles não desprezaram o seu grande compromisso com as Escrituras. Mas nesta noite nós queremos abrir nossas Bíblias lá em Judas. Vamos ler os últimos versículos, iniciando o 17 até o 23. Judas, versículos 17 até o versículo 23, nos diz assim: Amém? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, serem também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor em Cristo e queremos amar cada vez mais esse nosso Senhor que a sua vida entregou por nós tão pecadores. Também queremos, ó Deus, saber e ter cada vez mais plena convicção de que para crescermos nesse amor são necessárias diversas coisas que precisamos deixar, mas nós entendemos também que para crescermos nesse amor é fundamental conhecermos a Tua Palavra e o Senhor. Então oramos nessa noite, ó Deus, que nos ajude a vivermos a Tua Palavra, a conhecermos o Senhor, e a cada momento que lemos e te conhecemos, nós também venhamos a amá-lo mais profundamente e poder, ó Deus, termos vidas que honram o Senhor, igrejas que glorificam o Teu nome e que expandem o Teu Evangelho. Obrigado, Santo Deus, por este instante. Pedimos que o Senhor conduza todas as coisas para que venhamos compreender aquilo que tens nesta palavra. Em nome de Jesus Cristo, a quem amamos, oramos. Amém. Amém. Irmãos, missões em tempos de guerra. Vou tentar mesclar com o meu subtema, fundamentalismo e um compromisso com a Bíblia. Quando pensamos em missões e tempos de guerra, talvez um primeiro texto que vem em nossas mentes seria lá em Atos, o apóstolo Paulo enfrentando diversas lutas, guerras espirituais, porém com um cunho diferente, guerras na carne, lutas, dificuldades na transmissão do Evangelho, até perseguição. Mas quando nós também pensamos em missões em tempos de guerra, não podemos não trazer e olhar por outra ótica, onde missões têm enfrentado diversas lutas quanto ao erro. E quando nós olhamos um tema como este, missões em tempos de guerra, nós, em primeiro lugar, precisamos observar como esse tema é relevante. Em primeiro lugar, nós devemos recordar, olhando para o passado, que as guerras sempre acompanharam o cristianismo. Os cristãos, os verdadeiros cristãos, eles nunca regalaram-se em tempos de paz. E quando olhamos para o passado, nós iremos perceber que os nossos primeiros irmãos sofreram com diversas coisas. E perseguição não era a única pedra em seus sapatos ou nas suas sandálias.
nós encontramos que haviam outros empecilhos. E as falsos ensinos, as falsas doutrinas, eram também aquilo que formavam a pedra nas sandálias dos discípulos. Não simplesmente as perseguições. E nós percebemos que isso era tão real, que à medida que o ensino do Senhor era desenvolvido, a revelação era entregue por meio dos seus apóstolos, nós percebemos que com a mesma proporção crescia também o número de falsos ensinos. Então, o que nós concluímos com o passado é que desde o início do cristianismo, nós nunca vivemos tempos de paz. E sabe, irmãos, até enquanto estivermos aqui neste mundo, é refletível que também não desfrutaremos plena paz. Porque enquanto o fundamento do cristianismo for a verdade das Escrituras, enquanto nós estivermos arraigados e fundamentados no que nós somos na Bíblia, haverá também homens ímpios, os quais Judas, e não somente Judas, mas João e até mesmo o apóstolo Paulo, combateram em seus ministérios no passado. Então, enquanto estivermos com a verdade, haverá também homens querendo deturpar essa verdade, infiltrar com erro. Agora, sabe, amados irmãos, ainda quando pensamos na relevância desse tema, desse texto ou desse tema, nós pensamos que missões em tempos de guerra, e olhamos para a nossa história, notamos que os nossos irmãos fundamentalistas do passado, eles tiveram algo em suas mentes que é muito aplicável em nossos dias. Eles tiveram a perspicácia de não desassociar, expandir o reino de Deus, expandir o evangelho, de batalhar pela fé. É algo que nós não podemos fazer. Devemos nos esmerar no expandir do evangelho, na proclamação, mas nós não podemos desassociar o expandir do batalhar. São coisas que andam juntas, como doutrina e prática. E por fim, amados irmãos, um tema tão bom, tão relevante, porque quando nós olhamos para os nossos irmãos não fundamentalistas, mas aqueles que criticavam ferrenhamente o fundamentalismo, nós percebemos que as duras críticas que vinham eram que os fundamentalistas estavam tão compenetrados na doutrina, tão enfiados na doutrina, que eles esqueceram de expandir o evangelho. Irmãos, nós não podemos culpar a nossa morosidade em expandir o evangelho simplesmente porque nós estamos tão focados na Bíblia e na doutrina. Olha que coisa maravilhosa. Isso não é uma crítica, é um elogio. Estar firmado na Bíblia é um grande elogio. Mas, por outro lado, nós devemos pensar que o grande motivo de não expandirmos o reino de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é simplesmente porque nós não estamos sendo constrangidos pelo amor de Cristo. Mas também, amados irmãos, uma acusação dessa, dizer que os fundamentalistas estavam tão compenetrados que esqueceram de fazer missões, é uma farsa. Só precisamos olhar para o nosso campo e perceber que homens, que missionários, que saíram de suas terras, como nós veremos na história da igreja amanhã, dos fundamentalistas com Chaves, no Sexta, homens que saíram e que vieram para campos, não somente para o Brasil, mas para todo o mundo, em tempos de guerra, e semearam o evangelho. Então, vendo estas coisas, esse tema tão relevante, nós temos uma pergunta: como então fazer missões em tempos de guerra e não correr para os extremos? Como fazer missões em tempos de guerra sem desassociar a tarefa de expandir e a tarefa de proclamar? Ou como fazer missões em tempos de guerra e manter um compromisso poderoso com as Escrituras e fugir do erro? Irmãos, quando nós olhamos esse texto que lemos, nós iremos perceber que Judas, ele está em um contexto que é bem comum para todos nós, pelo menos aqueles que enxergam tempos de guerra.
E nós percebemos que em sua curta epístola ele irá trazer algumas diretrizes, uma convocação, não somente para batalhar pela fé, mas também para viver e guardar e defender aquilo que Cristo nos concedeu. E quando ainda pensamos mais ainda, notamos que o batalhar pela fé não limita-se apenas a construir muros doutrinários ao redor de nossas igrejas. O batalhar pela fé ocupa todas as áreas, todos os campos do cristianismo. Irmãos, ocupa também missões. E é por isso que nesta noite nós queremos, a partir desse trecho, tirar 3 princípios para como fazer missões em tempos de guerra. E em primeiro lugar, amados irmãos, nós iremos perceber que nós iremos fazer missões em tempos de guerra, sem correr para o erro ou sem fugir para os extremos, quando nós lembrarmos daquilo que é tão precioso, a palavra. Versículo 17, ele nos diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós percebemos que para fazermos missões em tempos de guerra, precisamos cuidar em lembrar das Escrituras. É bem certo que quando Judas menciona aqui a palavra, ele estava referindo-se aos ensinos do Novo Testamento, aqueles ensinos que ele já havia proferido no versículo 3, onde ele diz: batalhai pela fé evangélica, referindo-nos aos ensinos também. E são estes os ensinos que os cristãos deveriam não somente seguir, defender e também expandir. É importante também notarmos que quando Judas, ele refere-se aos cristãos, a nós cristãos, que devemos lembrar das palavras, ele começa a mostrar o grande valor desta palavra. Em primeiro lugar, ele usa, para se referir aos ensinos do Novo Testamento, uma palavra que referia-se aos ensinos, talvez escritos, mas mais os ensinos que eram falados, ou seja, a tradição dos ensinos apostólicos. Então, os cristãos deveriam guardar aquelas palavras. Mas percebam no versículo 17 que não eram qualquer palavras, eram as palavras dos apóstolos. Ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas anteriormente pelos apóstolos. Então, não eram qualquer instruções, mas eram as palavras que deveriam serem guardadas. Agora, sabe outro fato? É que o próprio nome dos apóstolos, o seu ofício apostolar, denuncia que eles eram apenas os enviados. E essa palavra, esse ensino, não pertenciam a eles, não pertenciam aos apóstolos. Aliás, nem os apóstolos pertenciam a si mesmos. Tanto a palavra e os apóstolos eram de posse do Senhor Jesus Cristo. Versículo 17, mais uma vez, ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Judas, ele começa a mostrar que valor era aquela palavra, eram os ensinos do Novo Testamento. Não simplesmente os ensinos, eram os ensinos trazidos pelos apóstolos, ensinos do Senhor Jesus Cristo e os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Agora, sabe, irmãos, ele ainda nos manda nesse texto a não somente ver o que é a palavra, não somente lembrar o que é, quem deu a palavra, mas também ele vai nos exortar a perceber o que aquela palavra disse. E no versículo 18 e 19, nós vamos perceber que esta palavra também está denunciando que falsos mestres, homens fraudulentos, homens sujos e ímpios, iriam deturpar a palavra de Deus, iriam causar dano às igrejas e ao evangelho. Então Judas, nesses versículos, ele vai trazer alguns aspectos do seu caráter e algumas das suas obras. Versículos 18 e 19, ele diz, o fim do versículo diz: os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 17, e o versículo 18 nos diz: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, homens escarnecedores, andando segundo as suas próprias vontades. E diz
mais o versículo. Nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, homens sensuais, pensamentos mundanos, que não têm o Espírito. Então Judas vai traçar não somente as suas características, mas também ele vai mostrar as suas obras. E a pergunta é: onde isso tem a ver com missões? Irmãos, tudo a ver com missões. Judas está nos mostrando quão preciosa é esta palavra, quão valorosa é esta palavra. E missões em tempos de guerra deve ser feito, deve ser realizado com a palavra em primeiro lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque missões não se faz apenas com coragem e determinação. Missões se faz em primeiro lugar com a Bíblia bem aberta. Então é por isso que nós percebemos que Judas, e que aplicamos esse princípio, que missões em tempos de guerra deve ser completamente feito com as Escrituras implantadas em nossos corações, em nossa mente. E quando olhamos mais uma vez para a história do nosso cristianismo, nós iremos perceber, irmãos, que as grandes quedas do cristianismo vieram a partir do esfriamento da Bíblia. Por outro lado, notamos que os grandes momentos de avivamento vieram quando o povo de Deus se aproximou das Escrituras. E quando olhamos para missões, irmãos, nós percebemos também que o grande problema de missões, ou de qualquer coisa, qualquer empreendimento que o crente faz, mas em especial missões, irá repousar em fazer a obra sem lembrar daquilo que é tão precioso, ou seja, as Escrituras. E é por isso que ele diz: tenham a Bíblia em suas mentes. Recentemente, ou já faz um tempo, estávamos conversando sobre missões, e alguém perguntou por que quando nós estamos fazendo missões, ou no campo missionário, e quando aquele campo missionário escasso de água, um deserto, e alguém se converte, por que não batizar aquele novo convertido só com umas gotinhas, uma vez que não tem onde afundar o pobre coitado? Irmãos, o que queremos perceber é que o nosso compromisso principal não é com missões, nem com aquela pessoa, mas o nosso compromisso primordial é com o nosso Deus, é com a sua palavra. E os contextos de vidas, os contextos de campos missionários não permitem que essa palavra poderosa e viva seja simplesmente adaptada ou mudada. Missões é importante, mas o compromisso com Deus supera, não desprezando, espero que entendam. Mas, irmãos, o nosso compromisso com o Senhor e com as Escrituras deve superabundar o desejo e o anseio de fazer missões. Quando nós amamos as Escrituras e somos constrangidos pelo amor de Cristo, fazer missões será um resultado, será uma consequência lógica. Mais uma vez, quero remontar os nossos pensamentos para a história da igreja e perceber que quando os homens buscaram expandir o Evangelho ou o cristianismo sem lembrar das Escrituras, foi um desastre. Eu quero trazer à memória dos irmãos, e de antemão repito as palavras de Machen, que disse que o liberalismo não é cristianismo, mas é uma outra religião satânica, algo dessa natureza. Mas nós percebemos que o liberalismo teológico era composto por homens que, na sua maioria, vieram de campos cristãos, de famílias piedosas. Eles não refletiam isso. Mas o que nós vamos perceber é que no seu maior propósito era de esclarecer o cristianismo, para que
para aquele mundo que estava em alta, para aquela mentalidade que estava tão avançada. O mundo estava em alta. E os homens daquele movimento pensavam em também trazer o cristianismo, ou tornar o cristianismo aceitável àquele povo. Agora, sabe, irmãos, o que aconteceu? Repito mais uma vez, não eram irmãos, mas a sua alternativa melhor que encontraram para trazer o cristianismo para a mentalidade moderna da época foi de simplesmente adaptar as escrituras, adaptar as verdades preciosas à cultura da época. E o que regia a verdade já não era a própria verdade, eram as pessoas. E assim eles expandiram o reino de Deus, o cristianismo. Foi um tempo onde o cristianismo mais foi confrontado. É engraçado que algum tempo atrás li um livro, eu não lembro o título muito bem, também não queria chutar para não ser injusto com o homem que escreveu, mas era de missões. E ele dizia que para sermos bem atuantes no campo missionário, para ganharmos aqueles que são assim, nós também devemos ser assim. Para ganharmos os que são dessa tribo, nós também precisamos nos adaptar àquela tribo. E quando eu li aquele livro, eu fiquei pensando, de onde ele tirou esse ensino? Será que foi da Bíblia? Ou será que foram do liberalismo teológico? Mas nós percebemos aí de um outro exemplo, mais chegado, dos nossos irmãos neo-evangélicos. Um grupo, meados do século XX, que se opunha ao liberalismo teológico também da época. Porém, eles eram opositores do fundamentalismo. E criticavam duramente o fundamentalismo, porque eles diziam que os fundamentalistas, mais uma vez, eles ficaram tão preocupados com a doutrina, que eles não poderiam ser um cristianismo bíblico. Porque um cristianismo assim, que não causa um impacto no mundo, de maneira nenhuma pode ser um reflexo do cristianismo apostólico. Então eles saíram e eles acusaram duramente, e no afã de implantar o reino de Deus no mundo, num afã desenfreado de implantar o evangelho sem a Bíblia, eles sofreram diversas consequências. A primeira consequência dura que os nossos primos ou irmãos neo-evangélicos sofreram foi porque eles esqueceram da tarefa master, que não é possível desassociar, expandir e defender. Que não é possível desassociar doutrina e prática. E foi o que eles fizeram. Eles até regalavam-se de uma boa doutrina. Eles haviam saído do fundamentalismo. Mas eles afrouxaram em sua prática. Uma consequência, irmãos, de fazer missões em tempos de guerra sem observar, sem lembrar das Escrituras, é porque podemos cair no erro de até mesmo ter uma boa doutrina, mas esquecer a prática, e sabemos que essas coisas andam juntas e é inegociável a separação. Mas nós notamos também, olhando na história, que a segunda triste consequência desse movimento que fez, expandiu, que quis expandir sem lembrar das Escrituras, foi que eles simplesmente transformaram aquela obra missionária que eles tanto almejavam implantar no mundo, expandir no mundo, em um simples projeto social. Eles queriam, em sua maioria, transformar o mundo. Porém, eles queriam transformar o mundo de fora para dentro. E o mundo, os pecadores, eles não podem serem transformados de fora para dentro, mas de dentro para fora. E só a palavra de Deus é quem tem esse grande poder. Nós, amados irmãos fundamentalistas, até nos alegramos
na tarefa de missões, até nos preocupamos com os males sociais. Mas, amados irmãos, devemos lembrar da palavra e nos preocupar profundamente com os males espirituais. E nós encontramos que a partir daí, esses ensinos foram expandindo e a Bíblia foi esquecida. E mais neo-evangélicos foram surgindo e acusando os fundamentalistas de terem não simplesmente uma atitude errada, mas também de terem uma prática errada. E porque tinham uma atitude e uma prática errada, eles também teriam resultados errados. E mais uma vez, para alcançarem os seus projetos, novos métodos, novas coisas, e esqueceram das Escrituras. E mais uma vez, amados irmãos, missões cuida em primeiro lugar em ter um compromisso duro, um compromisso puro com as Escrituras. Nosso compromisso maior é com a Bíblia. Porque quando as dificuldades vêm, quando aqueles resultados não chegam, e quando as nossas expectativas de expansão do Evangelho são simplesmente frustradas, com anos e anos e muitos anos, sem uma alma sequer sem se converter, o que acontece é que nós passamos a pensar: será que o que eu estou fazendo é certo? Será que só pregar a palavra de Deus é certo? Lembremos, irmãos, que quando o Evangelho é pregado genuinamente, ele não será aceito por completo. É uma marca desde o início. Percebemos também, irmãos, que fazer missões não trata-se por uma busca de resultados ou as somas de estratégias, mas fazer missões é simplesmente lançar sementes, e nem seremos muitas vezes nós que iremos colher. Então, se nós estamos dispostos a fazer missões, uma igreja que ama verdadeiramente missões, ela ama profundamente a doutrina bíblica. Ela ama profundamente a Bíblia e lembra-se profundamente em tudo que irá fazer das Escrituras. Nossos irmãos do passado, eles foram diferentes de muitos grupos evangélicos, muitos grupos cristãos. E a marca maior foi simplesmente o compromisso que eles tinham com as Escrituras. Irmãos, nós precisamos fazer missões em tempos de guerra. E eu creio que, se queremos fazer, em primeiro lugar, precisamos ter a nossa Bíblia, a nossa palavra, a palavra de Deus, completamente penetrada em nossas mentes. Mas nós vamos olhar para o texto e ver que não somente isso, eu fico procurando um relógio, mas quando nós vamos olhar para as Escrituras, especialmente para esse texto que estamos lendo, nós iremos perceber que não somente nós devemos lembrar das Escrituras, mas nós também precisamos, em segundo lugar, ter um cuidado pessoal. Muito obrigado. Então não faz nem 50 minutos que eu estou aqui. Em segundo lugar, irmãos, para fazermos missões em tempos de guerra, é imprescindível termos um cuidado pessoal. Porque nós não iremos poder batalhar pela fé, nem muito menos arregalar-se de uma vida cristã normal, e nem ao menos fazer missões em tempos de guerra se não estamos gozando e desfrutando de uma vida plena, espiritualmente falando. E quando nós olhamos para esses versículos, os versículos 20 até o versículo 21, nós iremos perceber que Judas irá nos mostrar que, assim como batalhar pela fé é tão importante, para isso você precisa estar com a sua vida espiritual em dia. Fazer missões em tempos de guerra também acompanha esse mesmo princípio. E o versículo 20 e 21 diz o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos do amor de Deus,
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele, nestes versículos, irá nos trazer alguns princípios. Ele irá, na verdade, são ensinos, para preservarmos uma vida plena espiritualmente falando. Ele irá trazer alguns conselhos bem práticos. E é importante percebermos de uma forma mais ampla os versículos 20 e 21 e notarmos que esse texto tem um mandamento expresso, não no versículo 20, mas no versículo 21, que ele se expressa no imperativo guardai-vos. E no versículo 21 ele diz guardai-vos, aliás, é o único imperativo desses dois versículos, e ele diz guardai-vos no amor de Deus. Então, para termos um cuidado pessoal, em primeiro lugar nós devemos ser guardados no amor de Deus. Mas como eu faço isso? E aí ele segue, mostrando que para sermos guardados no amor de Deus, nós devemos, versículo 20, vós, porém, amados, edificando-nos na vossa fé santíssima. Então nós nos guardamos no amor de Deus, edificando na fé santíssima, orando no Espírito, versículo 20, e lá no final do versículo 21, aguardando aquilo que está por vir, a volta de Cristo, a esperança futura, a nossa vida nos céus. Agora, sabe, irmãos, quando nós pensamos em guardar no amor de Deus, o que Judas está querendo dizer com isso? Que amor de Deus é este? Ou é um amor que nós devemos ter poder por Deus? Ou será que é o amor de Deus por nós? Entendo eu que quando Judas diz para sermos guardados, ou nos exorta a nos guardarmos no amor de Deus, ele está falando do amor de Deus por nós. Amor este que não podemos compreender por completo, mas que lá nas palavras de João, ele vai revelar que esse amor de Deus é revelado em Cristo. Ele diz que havendo Deus enviado Cristo ao mundo, então eis aí o amor de Deus. Agora, sabemos que o amor aqui é o amor de Deus por nós. Agora, o que é estar guardado? O que significa? Já que ele nos manda guardarmos no amor de Deus, o que significa guardar-se então no amor de Deus? Irmãos, entendo também que guardar-se no amor de Deus é permanecer firme, inabalável, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a revelação plena do amor de Deus. E se nós crentes, nos guardássemos no amor de Deus, e aqueles irmãos, especialmente no contexto, certamente eles iriam estarem afastados dos falsos ensinos que rodeavam. Então, guardavam-se no amor de Deus e, consequentemente, eles estariam aliviados ou livres daqueles ensinos, daquela pressão externa que vinha e que corrompia muitos cristãos. E quando pensamos nisso, nós notamos aqui que Judas, ele está dando uma exortação que trata-se de uma exortação completamente doutrinária. Percebam, se aqueles irmãos apegassem ao amor de Deus, à doutrina dos apóstolos que demonstravam o amor de Deus, eles estariam livres do erro. Isso é muito importante. É muito importante, porque quando nós mais uma vez remontamos a história da igreja de uma forma geral, nós iremos perceber que as grandes dificuldades, que os grandes erros, que foram a pedra no sapato do cristianismo, surgiram dentro do próprio cristianismo. Mas notamos também, amados irmãos, em um contexto histórico mais próximo, que os grandes opositores do fundamentalismo também emergiram, abrolharam do próprio fundamentalismo. Refiro-me aos neoevangelicais, que, por sinal, amados irmãos, não compreenderam
o que significava o amor de Deus. E mais uma vez, fazendo menção a eles diziam que os fundamentalistas não tinham amor. Eles não amavam, porque eles estavam completamente separados dos irmãos, dos cristãos em geral e da cultura. Isso não é amor. Mas percebam, amados irmãos, que essas coisas surgiram quando eles deixaram de lembrar as Escrituras e passaram a, consequentemente, deixarem de ter um cuidado espiritual consigo mesmo. Irmãos, se você, se nós não tivermos um cuidado diário, espiritual, guardados no amor de Deus, nós não poderemos ser simplesmente uma pedra de tropeço na nossa família, mas na nossa igreja, no cristianismo. E cristãos e líderes que não estão guardados no amor de Deus, eles são pedras de tropeço. Então precisamos, se queremos fazer missões em tempos de guerra, em primeiro lugar, irmãos, devemos lembrar da palavra e, em segundo lugar, um cuidado pessoal. Agora permitam-me desenvolver um pouco mais de como está guardado no amor de Deus. O versículo 20 diz que nós estamos guardados no amor de Deus quando nós nos edificamos na fé santíssima. Ele diz: vós porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Ou seja, mais uma vez ele está falando que o cristão deve ter a sua vida completamente arraigada, fundamentada nas Escrituras. Devemos fazer missões com as Escrituras. Devemos tirar os nossos princípios de vida das Escrituras, não dos preceitos dos homens, porque são passageiros, porque não são palavra de Deus, porque são falhos. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é falha e é permanente. Mas nós vamos perceber também que não somente edificando-se na fé santíssima, nós iríamos ter um cuidado pessoal, mas Judas irá nos mostrar que no versículo 20, parte B, que uma vida de oração. Versículo 20 diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Uma vida de oração. Agora, o que seria esse orar no Espírito Santo? É importante notarmos que nos versículos 20, Judas ele está fazendo um contraste. Ele diz: vós, porém, amados. Nos versículos 18 e 19, ele estava denunciando os falsos mestres. Ele estava mostrando como aqueles homens eram e o que eles faziam. E agora ele está dizendo: olha, vocês são completamente diferentes. Vocês devem orar no Espírito Santo. E uma das características daqueles falsos mestres é que eles eram sem o Espírito. Então, de imediato, Judas, ele está fazendo um contraste dos verdadeiros cristãos com aqueles falsos mestres. Mas, em segundo lugar, também é uma exortação prática na oração. Ou seja, seria uma oração debaixo da ação do Espírito Santo. E não simplesmente movida por mentes corrompidas. Uma oração guiada, onde a santidade do Espírito Santo faria com que as nossas orações fossem purificadas e eficazes. Agora, sabe, irmãos, mais uma vez entrando no contexto de missões, nós nos perguntamos: por que é tão fundamental o cristão orar? Em primeiro lugar, irmãos, se não orarmos, fazer missões em tempos de guerra, agora, se não formos homens de oração, igrejas de oração, fazer missões em tempos de guerra é derrota certa. A oração sempre foi a nossa maior arma e sempre a menos utilizada. Em segundo lugar, nós iremos perceber que a oração é uma arma de grande poder. Nós iremos também perceber que são as orações que nos manterão erguidos, firmes, quando as perseguições vierem, quando os resultados não vierem. É simplesmente, irmãos, oração pessoal e oração por missões.
que farão a diferença. Bounds, em um livro muito bom da editora Batista Regular, O Poder através da Oração, quando você pega, você pensa que ele vai ensinar que o poder através da oração você pode fazer grandes coisas. De fato, nós podemos conseguir grandes coisas através da oração, mas um fato bem aplicável para missões e para as nossas igrejas é que ele diz que missões, ou que a oração é o que está faltando em nossas igrejas. Ele diz que não são novos métodos, que não são novas, ele usa essas palavras, novas parafernálias, mas ele diz que o que de fato está faltando são homens que são completamente comprometidos na tarefa de orar e, por fim, irmãos, esperando a vida eterna. Versículo 21, ele nos diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Uma terceira colocação que ele faz para mantermos a nossa vida, um cuidado espiritual. Então percebemos aqui que o cuidado pessoal não diz respeito a pouca coisa, mas o cuidado pessoal é tão fundamental no empreendimento missionário para que a firmeza do Evangelho não venha, devido aos vários fatores, se perder em meio a tanta frouxidão prática. Agora, queremos perceber, irmãos, que em primeiro lugar, para fazermos missões em tempos de guerra, é fundamental termos a palavra de Deus nas nossas mentes. Em segundo lugar, é preciso um cuidado pessoal. Então, parece-me uma sequência. E agora, em terceiro lugar, é preciso um cuidado com os outros. Então, parece que nós estamos percebendo agora uma sequência nesses versículos que lemos. Ele diz, olha, vocês devem lembrar das palavras. Versículo 20, vocês devem guardar, 21, guardai-vos no amor de Deus. E agora no versículo 22, ele vai dizer, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então há uma sequência. Queremos fazer missões em tempos de guerra, lembremos da palavra. Em segundo lugar, cuidemos de nós mesmos. E por fim, quando tudo isso estiver bem fundamentado, vamos cuidar dos outros, cuidar dos próximos. Agora, sabe, irmãos, que quando eu estava estudando esses versículos 22 e 23, eu quase desisti desse texto. É um texto completamente difícil de tradução. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós não conseguimos compreender ao certo a quantas pessoas Judas está falando. É difícil um pouco de compreender. Agora, é claro, o ensino é bem prático. Ele diz que nas dificuldades, nas grandes lutas do batalhar pela fé, a mensagem é clara. Nós deveríamos ter compaixão de alguns, nós deveríamos salvar outros, e ao que parece havia também um outro grupo que deveria receber misericórdia, mas se percebemos o versículo 1, era uma misericórdia diferente, era uma misericórdia cautelosa, mas não deixava de ser um cuidado com os outros. Então, fiz mais ou menos assim, versículo 20, 22 e 23 em uma síntese. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. E a outros ainda mostrem misericórdia com temor. Então, ao que parece, Judas está nos mostrando que devemos ter um cuidado triplo, com 3 grupos. E em primeiro lugar, irmãos, ele está dizendo que nós precisamos ter cuidado com aqueles cristãos que estavam na dúvida. Mais uma vez, vamos nos remontar as nossas Bíblias e dizemos, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Mais uma vez, quem são estes que estão na dúvida? Um pouco de variação textual, e seriam não compadecer daqueles que estão na dúvida, mas seria exortar e combater uns que estão duvidando. Mas, ao que parece, certamente,
seriam alguns cristãos que tinham aprendido do ensino dos apóstolos, mas que, devido ao assédio dos falsos mestres, estavam duvidando daqueles ensinos que eles haviam recebido no início. E Judas está nos dizendo, recomendando aqueles que estavam lembrando da palavra e que haviam cuidado de si mesmo, que aqueles que estavam firmes deveriam, ao invés de desprezá-los, chamar, cuidar, trazer de volta para o Evangelho. Aqueles que estavam errantes, indecisos, deveriam ser trazidos de volta para o convívio da palavra. E aquela exortação foi dada a nós, que deveríamos também atentar àqueles que estão na dúvida, não desprezá-los, mas amá-los. Agora é interessante, amados irmãos, que mais na frente queremos ver o ensino do versículo 23. Agora deixe-me mostrar um segundo grupo, e eu quero inverter as ordens e pular para o terceiro grupo que se encontra no versículo 23, a parte B, diz assim: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, esse segundo grupo, que na sequência invertida aqui seria o terceiro nas Escrituras, seriam aqueles que estavam já contaminados pelos falsos ensinos. E Judas, ele está nos dizendo que nós devemos exercer misericórdia para com aqueles que já estavam comprometidos. Agora entendam, irmãos, precisamos olhar nas Escrituras, que Judas nos exorta a exercer compaixão, mas percebam que essa compaixão, ela tem um pouco de pimenta. Ela é temperada com dois elementos fundamentais. Versículo 23, mais uma vez, ele diz que nós devemos, quanto a outros, a parte B, ser também compassivos em temor. Primeiro elemento, devemos ter compaixão daqueles que estão já enterrados, mas é uma compaixão regada de temor. E em segundo lugar, o segundo tempero que vai dar um gosto no caldo é ódio. Versículo 23, mais uma vez, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmão, isso aqui é uma figura um tanto gráfica de impureza sexual, roupas manchadas do pecado. E Judas está nos dizendo que devemos ser compassivos quanto a estes, porém não devemos comprometer aquilo que temos. E quando pensamos como nós iremos fazer isso, o próprio versículo 23 já nos exorta a uma separação a nível eclesiástica, porém, talvez não pessoal, mas até que ponto? Até o ponto de não comprometermos a nossa doutrina, até o ponto de não comprometermos aquilo que lutamos e preservamos. Irmãos, talvez seja uma exortação para atentarmos e sabermos e orarmos e olharmos e sabermos quando nós devemos desistir dos nossos amados, ou orar e ver quando não vale a pena. Mas o que nós realmente olhamos nesse texto é que nós devemos exercer compaixão. E por fim existe o terceiro grupo, e aí é o grupo missionário, é onde entram missões. São aqueles que estão no fogo, mas não do fogo da impiedade. Versículo 23 nos deixa claramente que são aqueles que estão no fogo da condenação. Irmãos, gostaríamos de concluir nesta noite, mais uma vez relembrando
que se nós formos fazer missões em tempos tão duros e difíceis, atropelando essa sequência de princípios que Judas nos concede, se formos fazer simplesmente missões sem lembrar das Escrituras, além das consequências, nós não estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para nós, ou para a própria atividade missionária. Em segundo lugar, irmãos, nós não podemos ser exemplos missionários se não cuidamos de nossas vidas, se não temos uma vida espiritual ativa. E por fim, irmãos, façamos missões, cuidemos dos outros, amemos a Deus, amemos a sua palavra e amemos missões. Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é uma fonte inesgotável de ensinamentos, e somos tão pequenos, e mesmo lendo e explicando e lendo comentários e outras pessoas nos dizendo que nós ainda temos tanta dificuldade, por causa do pecado, não somente de entender, mas também de fazer o que está aqui. Então, por favor, clamamos a tua graça. Por favor, Deus, a nossa oração sincera é que o Senhor nos ajude a nunca desassociar essa tarefa de batalhar e a tarefa de expandir. E que à medida que amamos o Senhor, nós também somos constrangidos e ganhamos almas para o teu reino. Em nome de Cristo, nós te louvamos, oramos. Amém.